Bom dia, estamos aqui no 7º CETED, que é um evento organizado pelo Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e do Programa Profissional Prof. Letras. Eu sou a professora Sulemi, a líder do grupo, que é o GTED, Grupo de Estudo, Grupo de Pesquisa em Estudo do Texto e do Discurso. Essa mesa ela será transmitida em formato híbrido e nós vamos tratar nessa mesa sobre a cooperação internacional sul-global, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Superior de Ciências da Educação do ICED, de Angola. Nós aqui agora vamos chamar os participantes dessa mesa, que será uma roda de conversa para socializarmos os trabalhos que nós temos desenvolvido nessa cooperação Brasil-Angola, especificamente a UFRN e o ICED. Eu convido a participar, a compor a mesa, o professor Rubens Marimbondo do Nascimento. Ele é o nosso pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é formado em Engenharia Mecânica, doutor também em Engenharia Mecânica pela Alemanha. Eu convido a professora Renata Arcanjo, que é graduada em Psicologia pela Universidade do Espírito Santo. Ela é doutora em Estudos da Linguagem pela UFRN, tem pós-doutorado pelas universidades de Londres, de Nova York e Friburgo. Ela atua no programa também de pós-graduação, é professora do Departamento de Língua Estrangeira e ela é a nossa diretora da secretária das Relações Internacionais. Eu convido o professor Orison Mardel Bandeira. Ele é formado em português e inglês, com doutorado em linguística aplicada pela PUC. Ele é o nosso atual coordenador de pós-graduação e estudos da linguagem. Eu convido também, pelo formato híbrido, o professor Dr. Augusto José Fazenda, que ele é o presidente do Conselho Científico do órgão singular do Instituto Superior de Ciências da Educação do Kwanza Sul, em Angola, e ele é formado em Geografia pelo ICED de Benguela e doutor em Educação pela Universidade de Cuba. E também o professor Lourenço Lino de Souza, que ele é doutor em Ciências Animal e Engenharia em Agricultura Tropical pela Universidade Tcheca de Ciências da Vida, e ele é atualmente professor do Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul, o ISP, e também foi coordenador por muito tempo, com quem nós começamos a nossa parceria, do Instituto Superior de Ciências da Educação do SUMB. Como nós dizemos, essa mesa vai ser composta da seguinte forma. Nós vamos começar com a professora Renata. A professora Isabel Nascimento, que é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras, e ela faz parte do Ágora, e foi a responsável pela organização do curso de inglês que foi ofertado para Angola. Então, passamos neste momento a fala para a professora Renata Arcanjo, quem está representando aqui a Secretaria de Relações Internacionais da UFRN, e ela vai falar um pouco sobre a internacionalização feita pela UFRN, dando destaque a esse aspecto da relação internacional Sul-Sul.
Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes aqui à mesa, claro, os meus colegas de mesa, professor Rubem, professora Sulemi, professora Isabel, professor Orison Narden, e também aos colegas que estão online, que estão lá em Angola, acompanhando também, que participarão dessa mesa conosco. Cumprimentar a todos os alunos de pós-graduação, professores, que estão aqui e também lá em Angola, participando conosco desse evento híbrido. É um prazer renovado estar aqui no 7º CETED e convidada hoje pela professora Sulemi para falar um pouquinho mais, explicitar um pouquinho mais esse conceito de internacionalização em cooperação Sul-Sul, que já foi um pouco abordado pelo professor José Magalhães, agora há pouco, mas talvez com algumas precisões, não apenas conceituais, mas também mostrando um pouco o que nós temos feito aqui na UFRN, no âmbito da Secretaria de Relações Internacionais, que é a instância institucional responsável por conduzir, ou pelo menos, sim, conduzir, planejar, implementar as ações de internacionalização da instituição. Uma primeira coisa que nós devemos entender em termos de processo de internacionalização é que, como inclusive salientou o professor José Magalhães, esse é um processo em constante evolução. Nós não podemos iniciar, dizer que somos ou não somos internacionalizados, e uma vez que consideramos ser uma instituição internacionalizada, um programa internacionalizado, por exemplo, achar que é algo que a gente conquista e, uma vez conquistado, está pronto. Não. Isso é um processo sempre em evolução, porque nós temos que o tempo todo buscar estratégias e abordagens que definam a cooperação que nós temos, o interesse de realizar, a possibilidade de realizar, buscando sempre os nossos padrões, os padrões de qualidade desejados. Então, nesse processo, dentro do processo de internacionalização, é óbvio que essas conexões nacionais, conexões internacionais, sejam elas físicas ou virtuais, como a que está acontecendo agora, fortalecem, sim, o processo de internacionalização que podemos realizar. E, desde sempre, quando os processos de internacionalização começaram a se tornar uma necessidade nas instituições de educação superior, autores da área colocam o processo de internacionalização como a 4ª missão da universidade, muito se fazia, se pensava em internacionalização em relação sempre voltada para o norte global, obviamente por entender e por reconhecer um corpo de conhecimento acumulado nesses países desenvolvidos, com indicadores que mostravam aquela realidade sociohistórica desenvolvida e aquelas que nós colocávamos como metas a atingir. Então, não apenas desejava-se uma colaboração sempre voltada com esses países do norte global, como também, considerando a temática desse evento, que é ensino de línguas e plurilinguismo, como também, por causa dessa conexão, buscava-se sempre a ligação linguística com essas línguas dos países do norte global. Sendo assim, há de se lembrar de um passado não muito longínquo, quando nós tivemos um programa da CAPES chamado Ciências Sem Fronteiras, os países, por exemplo, de língua portuguesa ficaram excluídos da versão do Ciências Sem Fronteiras, né? Buscava-se essa conexão com os países do norte global, e Portugal, que fica no norte global, um país de língua portuguesa, foi eliminado, digamos, da possibilidade de receber alunos e participar, portanto, desse programa.
Aos poucos, essa concepção foi sendo modificada, ainda houve período em que a CAPES, através da sua direção de relações internacionais, ainda defendia explicitamente uma conexão com os países do norte global, mas, como eu disse, felizmente isso vem se modificando, e hoje essa estratégia de cooperação Sul-Sul, ela passa a ser uma diretriz que a própria CAPES defende e coloca como fundamental para qualquer iniciativa de programa de internacionalização que programas de pós-graduação e que instituições de educação superior desejem ter. Essa cooperação Sul-Sul, então, ela é um mecanismo inovador de interdependência que serve para minimizar esses riscos que a globalização gerou, sobretudo essa globalização voltada para o norte global, para que nós possamos fazer uso das oportunidades que surgem. E, obviamente, nesse cenário, novos países países emergentes, países em desenvolvimento, passam a assumir um outro papel de liderança e de importância na geopolítica mundial. Assim, a cooperação Sul-Sul, ela se define por um processo de construção coletiva de conhecimentos, de políticas e de práticas que se dá entre países do Sul global, orientado por princípios que são muito importantes. Esses princípios são basilares nessa relação de cooperação Sul-Sul. O princípio da equidade, o princípio da reciprocidade e o princípio, que esse é muito importante, não menos importante do que os outros, mas talvez fundamental, porque ele dá essa dimensão política a esse tipo de cooperação, o da descolonização epistemológica, onde a gente busca fortalecer as nossas capacidades locais, ou seja, entre os parceiros, e numa promoção de desenvolvimento sustentável, em contraponto àquelas assimetrias que a gente observava no modelo norte-sul, onde buscava-se apenas, almejava-se o norte global, apenas vendo esse norte global como produtor de um conhecimento que nós queríamos simplesmente, que eles queriam dar e nós queríamos apenas receber. Nessa nova proposta, esses princípios de equidade, reciprocidade, sobretudo de descolonização epistemológica, faz com que um conhecimento não seja mais importante do que o outro e que relações horizontais de cooperação e de produção do conhecimento se estabeleçam. Então, essa internacionalização Sul-Sul, essa cooperação Sul-Sul, busca essa horizontalidade, essa reciprocidade, a valorização das epistemologias locais, ou seja, do conhecimento que nós produzimos aqui, do que nosso parceiro produz no seu país, de acordo com a sua realidade e de acordo com as suas condições de produção. Aqui na UFRN, nós já temos esse modelo de cooperação no nosso horizonte há alguns anos, porque nós entendemos, inclusive conhecendo a nossa realidade local, que nós não podemos estabelecer como modelo de cooperação apenas aquele que se volta para o global, porque muitas vezes eles próprios vão olhar para a gente, e infelizmente isso ainda acontece, eles vão olhar para a gente como parceiros não equivalentes, vão nos olhar de cima, como a gente costuma dizer. E não necessariamente esse tipo de colaboração se faz com muita facilidade. E considerando, então, a possibilidade de nós ampliarmos a nossa participação, inclusive, no cenário global, a cooperação Sul-Sul passa a ser um instrumento extremamente importante.
Para dar um exemplo para vocês, nós sempre damos como dado o número de acordos de cooperação institucional que nós temos, que equivalem a parcerias ativas de que desenvolvemos na nossa instituição. Hoje nós temos um número de 133 acordos de cooperação válidos na instituição. Vejam só, válidos significa que desses 133 acordos de cooperação, existe, de fato, relacionamento de pesquisa entre pesquisadores, entre grupos de pesquisa, entre laboratórios, acontecendo acordos de cooperação. Existe, de fato, relacionamento de pesquisa. Acho que é um delay, né? Eu estou falando muito rápido? Não, já resolvemos. Muito bem. Então, desses 133 acordos ativos, nós temos 25 acordos hoje com países do sul global. Esse número ele vem sendo aumentado nos últimos anos. Nós tínhamos, hoje, para vocês terem uma ideia, o maior número de acordos que nós temos na instituição é com a França. São mais de 20 acordos com instituições francesas, certo? Um país do norte global. Essa cooperação é histórica, esse número alto é porque, historicamente, nós sempre cooperamos muito com instituições francesas. Mas, de alguns anos para cá, nós temos aumentado o número de acordos com países do sul global. Então, hoje, para citar para vocês, nós temos, desses 25 já celebrados e em atividade, 2 acordos com instituições de Angola, 5 acordos com instituições da Argentina, 5 acordos com instituições do Chile, 3 com instituições da Colômbia, 5 com instituições de Cuba, 2 com instituições do México e 2 com instituições de Moçambique. E vamos celebrar em breve um acordo inédito com uma instituição da África do Sul, com um país com o qual nós nunca tivemos colaboração. Então, para mostrar para vocês que isso tem sido, sim, uma preocupação dessa instituição e nós estamos com o nosso olhar voltado para lá. Um exemplo disso para trazer e já finalizar a minha fala aqui, é o exemplo de cooperação entre a UFRN e o Instituto Superior de Ciências da Educação, que estamos aqui celebrando, não é, anteriormente. Essa cooperação, ela reúne todos os elementos que nós acabamos de identificar de uma parceria Sul-Sul. Ela é uma parceria solidária. Embora ela seja uma parceria solidária, não é uma parceria de ajuda de quem tem mais para quem tem menos, porque uma parceria solidária não vê, de modo algum, como se nós estivéssemos fazendo caridade, não é isso. A parceria solidária é aquela parceria que faz com que ambos os parceiros cresçam igualmente. E é isso que tem acontecido nessa parceria entre a UFRN e o Instituto Superior de Ciências da Educação. Ela tem reciprocidade, porque da mesma forma que atividades são realizadas aqui, atividades são realizadas lá, e a professora Sulemi vai mostrar muito bem essas atividades, e ela tem uma dimensão, ela tem pertinência social, porque ela valoriza as identidades e as necessidades regionais, ela contribui para fomentar o nosso programa de pós-graduação e fazê-lo crescer, e ela contribui para o desenvolvimento do programa de pós-graduação do Instituto Superior de Ciências da Educação, formando quadros, ampliando a produção que se qualificada que se faz lá, a produção do conhecimento. E, por fim, ela tem uma dimensão política extremamente importante, porque nessa
colaboração, nós e o Instituto Superior de Ciências da Educação estamos contribuindo para reduzir as dependências epistemológicas que temos com a produção do conhecimento vem de outros lugares, de outros continentes, de um outro do nosso globo, e com isso nós fortalecemos as nossas capacidades científicas próprias. Então, essa colaboração Sul-Sul, ela aqui está acontecendo como a colaboração que nós desejamos, Sulemi e colegas de Angola, que continue dando frutos, que se estenda por muitos anos e que possa, inclusive, se estender a outras instituições. Isso é algo que nós estamos buscando. Quando a gente tem um modelo de sucesso, a gente deve usá-lo para que ele possa ser replicado em outros lugares. E é isso que nós desejamos para a nossa instituição, para a UFRN e para as instituições parceiras que conosco desejem colaborar e contribuir para a produção do conhecimento, que possa ser uma produção do conhecimento que venha, de fato, atender a diminuir as desigualdades e as discrepâncias existentes entre nós, habitantes desse planeta, de lugares diferentes, mas com o mesmo objetivo, de sobreviver, crescer, de ser feliz e de poder viver em paz. Então, muito obrigada. Dando continuidade, nós convidamos o professor, Dr. Lourenço Lino Souza, né, que está presente no SUMB em Angola, e ele vai agora dar o seu depoimento, né, em relação a essa cooperação que tem sido feita Brasil-Angola, especificamente das universidades brasileiras, dando destaque às atividades da UFRN. Então, com você, professor, e desde já agradeço muito a sua presença, e se puder aí, pode justificar, né, a ausência do professor Fazenda, que está no evento em Portugal, e provavelmente ele não vai conseguir ter acesso a essa mesa. Com você, professor Lourenço. Obrigada. Boa tarde, colegas, aqui a partir de Angola, e pronto, lá no Brasil, bom dia. É um prazer estar aqui nesta mesa e falarmos um bocadinho, ou testemunharmos um pouco daquilo que disse há bem pouco tempo a professora Renata, da Cooperação Internacional do Sul Global, que a gente vai fazer aqui até passar testemunhas das coisas realizadas, que têm sido realizadas no âmbito dessa cooperação. João Vitor já foi? Eu que vos falo, sou Lourenço Lino de Souza, eu sou do Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul, mas pronto, foi há algum tempo o gestor Luís Cédric do SUMB, pela ausência também do presidente atual Luís Cédric do SUMB, ele está em missão de serviço em Portugal, e pediu-me então que fizesse, na minha abordagem, fizesse já uma abordagem global, onde fosse também com alguma clareza apresentar aqui alguns aspectos que têm sido realizados entre os sedes do SUMB, as universidades brasileiras e, sobretudo, então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu peço ao colega para passar para o próximo slide. Pois, eu falo-vos aqui da Angola, conforme disse na minha primeira abordagem, que é para o conhecimento das pessoas que não conhecem. Angola está aí naquele continente africano onde aparece verdinho. Depois, um bocadinho mais detalhado, aparece o próprio mapa de Angola e a província do Kwanza Sul, aqui detalhada, de onde vos falo. É um bocadinho a sul
agora da província do Icolibengo, porque Angola tinha 18 províncias, mas agora temos 21. Na altura, a fronteira era com Luanda, agora faz-se com a província do Icolibengo. E temos mais 2 províncias, que no fundo seriam então o Mochico Leste e a província do Quando. Pode passar para o próximo slide, por favor. Pronto, conforme aqui estava a dizer, que o Estado do Sumbe é um espaço de produção e transmissão e divulgação do conhecimento que, no contexto das outras instituições do ensino superior, desenvolve as suas atividades com base na triade do ensino, investigação e extensão universitária. Pode passar para o próximo slide. E no âmbito dos convênios internacionais, então, que têm desenvolvido ações no ensino, investigação e extensão universitária, aqui elenco algumas das ações que têm sido realizadas. O primeiro, como tal, que começamos mesmo com esse, que é o Seminário Internacional de Formação de Professores Angola-Brasil, onde participam várias universidades do Brasil. E com as universidades do Brasil, temos aqui elencado também a lecionação de unidades curriculares nos cursos de pós-graduação que o ICED tem. Isso na altura até começou-se com mestrado, mas mais à frente, quando detalhar um bocadinho sobre o doutoramento, também adianto aqui dizer, os professores do Brasil participam também na lecionação das unidades curriculares do curso de doutoramento. Ainda, os professores do Brasil participam também na tutoria de dissertações e teses. Temos projetos comuns de investigação científica, há publicações também conjuntas, e aqui tem o detalhe que a elaboração do projeto pedagógico do curso de doutoramento, que o ICED já está a implementar há 2 anos, onde participaram as universidades que aqui elenco. Da Universidade de São Paulo, temos a Faculdade de Educação de São Paulo, temos a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Pará. Ainda aqui elenco também o curso de inglês para os doutorandos deste mesmo curso que aqui falei. Logo a seguir, falamos do curso de Ubuntu. Sobre esses 2, então, nos próximos slides, vamos tentar detalhar um bocadinho mais. Por favor, pode passar. Pois, então, aqui, destaco algumas das ações que têm sido realizadas entre o ICED do Sumbe e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui digo sobre a lecionação de unidades curriculares no curso de mestrado e doutoramento. Vem aí um grupo, na fotografia que está lá em cima, é um grupo de estudantes do curso de doutoramento. E prontos para testemunhar, temos aí à frente a professora Sulemi, que é da unidade curricular, aquela que lecionou. Mais abaixo tem uma fotografia que ilustra ainda um bocadinho mais atrás, nos anos 2018, 2019, era sobre o Seminário de Formação de Professores Angola-Brasil, onde tem aí uma fotografia, onde aí aparece também a professora Sulemi e os outros colegas do Brasil, a professora Marinalo, que é do Triângulo Mineiro agora, a professora Adriana Batista, que é da Federal da Bahia, e a professora Milena, que é do sul da Bahia. Podemos passar para o próximo slide? Pois, aqui destacamos também a oferta que as entidades brasileiras, logo no fundo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no âmbito da cooperação e, sobretudo, da necessidade que, na altura, nós tivemos aqui para a proficiência da língua inglesa aos nossos doutorandos. Então, de bom grado, logo a seguir, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ajudou-nos a resolver essa questão, onde destacamos aqui embaixo a professora Isabel e logo o professor
Orickson. Desenvolveu-se, então, um curso de inglês para os doutorandos, em que culminou com a certificação desses, depois de uma prova, de um teste de proficiência, feito aqui no SUMB, com a deslocação do professor Orickson, que vem aí, e logo a seguir, na fotografia do lado direito de cima, vê-se também aí o professor Orickson, no meio dos estudantes doutorandos, na altura da sua presença aqui no Kwanzaa Sul, no SUMB, quando se realizou, então, o teste. A fotografia abaixo também temos o professor Orickson, e destaca-se aqui também o próprio gestor do Instituto Superior de Ciência e Educação, que é o professor Fazenda, nesta fotografia, para além dos estudantes. Podemos passar para a próxima. Aqui elencamos, de uma forma geral, a participação conjunta entre os sedes do SUMB, a UFT, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na elaboração do projeto pedagógico do curso de doutoramento em Ciência de Educação. Foi uma equipa entre os sedes e a equipa dessa universidade que elaborou o projeto pedagógico. Este projeto pedagógico, depois, na altura, houve um edital aqui em Angola para a subvenção de cursos de pós-graduação, e tivemos a sorte de submeter esse PPC, e na altura foi aprovado, então, para a subvenção da entidade que a gente diz que é Expertise France, que é operacionalizado pelo programa da UNIAO, quer dizer que a União Europeia está a subvencionar esse curso, em que os colegas brasileiros participam, e destacamos aqui, então, também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na participação da elaboração do PPC, na participação da lecionação das unidades curriculares, na participação da orientação das teses, e ainda temos estado a desenvolver um processo que é o seminário de tese em andamento, que nós estamos a organizar online, e com grande participação da entidade técnica lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também, já muito um bocadinho antes, participou-se do processo seletivo dos doutorandos, onde destaca-se aqui, criou-se comissões por áreas de saber, onde tivemos também participantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Destacamos aqui a professora Sulemi, o professor Robson, e outro professor, mas o professor de expressão. E, nessa altura, para além do curso de inglês, que desenvolveu-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto do SUMB, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está a desenvolver e a oferecer, tal nessa altura, o curso de Ubuntu, em que, possivelmente, nas próximas abordagens, é possível que a professora Sulemi vai abordar com maior profundidade este curso, porque está sendo operacionalizado e coordenado por ela lá no Brasil. E aqui o SED participa na organização do processo de lecionação com os docentes, e eu digo que tem sido um grande sucesso este próprio curso. Podemos passar para o próximo slide. Bom, essa parte aqui, é só para referenciar que, para além desses processos todos, como estamos aqui a dizer, também passamos no processo da produção e divulgação do conhecimento. Aqui destaca-se, então, a participação do próprio SED, num dos projetos que, naquela altura, foi liderado pela professora Marinalva, de um outro projeto também, que foi liderado por uma professora da Universidade Federal do Amazonas, em que daí publicou-se artigos, e os nossos docentes participaram destes projetos. No slide a seguir,
estará também um projeto, pode só passar? Estará o projeto que está sendo desenvolvido ainda agora. Pode passar. O próximo slide. Está sendo desenvolvido agora com uma das docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É um projeto, e também da Universidade Aberta de Londres, né? Pronto, aqui estamos falando do Sul Global e a Universidade Federal, a Universidade Aberta de Londres é do Norte, mas é um projeto do tipo bottom-up, quer dizer, de baixo para cima. Então, é Community Owned Solution. É um processo direcionado à educação ambiental, mas baseada no conhecimento local. Podemos passar para o próximo. Esse projeto é financiado pelo PDCT. PDCT é um programa que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui em Angola tem, que na altura que se lançou o edital, submetemos o projeto e foi aprovado para o financiamento. Está a desenvolver-se nessa altura o próprio projeto. Quer dizer, com as universidades conveniadas, então, o ICED do SUMB tem dado oportunidade, ou tem tido oportunidade na publicação de artigos, tem também, como tal, organizado dossiê, sobretudo, os dossiês têm sido organizados com os mestrandos e os doutorandos, onde os professores ajudam a operacionalização dos artigos, depois publica-se lá naquelas revistas. Também aqui destacamos que ainda em 2018, na altura, publicou-se um livro online com a Universidade Estadual do Amazonas, que era Como Escrever a Pesquisa, Normas Técnicas e Metodologia e Guia do Trabalho Acadêmico. Na altura, era para orientar os pós-graduandos na elaboração dos seus trabalhos finais, que no fundo seria dissertação e tese. Podemos passar para o próximo. Então, quais são os desafios e as perspectivas que nessa altura aqui é o estabelecimento de convênios com as demais instituições do ensino superior e investigação científica, desde a África e América Latina, e no fundo é no processo do Sul Global. Nós aqui exemplificamos já a operacionalização posto em prática um dos convênios, que é com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que aqui enfatizamos, e pronto, a tendência agora é expandir dentro da América Latina e África. O desenvolvimento também de ações no âmbito dos 3 pilares, que é do ensino superior, esse é o ensino, pesquisa e extensão universitária, a criação de uma rede de produção e divulgação do conhecimento, a conexão também que nos interessa dos grupos de pesquisa existentes nas universidades conveniadas. Aqui destacamos a criação de um grupo de pesquisa que é denominado LANCE, que é por grande iniciativa e liderança da professora Sulemi, que se criou sobre os estudos da linguagem. E, pronto, incentivamos também aqui a mobilidade docente e discente, tirando bom proveito, então, dos convênios que aqui existem. Nessa altura, podemos dizer que já tem havido a mobilidade discente, né? Os doutorandos e mestrandos já se deslocaram ao Brasil, nas universidades conveniadas, e nessa altura também já houve, sobretudo com a Universidade Federal da Bahia, alguns dos doutorandos e mestrandos lá, que passaram e têm estado a passar aqui um tempinho para conhecer a realidade e as suas investigações no sentido de fazer em loco, não simplesmente por literatura e não ver a realidade. Podemos passar para o próximo. Bom, aqui estou simplesmente a exemplificar, que é para testemunhar em fotografia das ações que têm sido realizadas. Aqui passamos alguns registros, então, do Seminário de Formação do Professor Angola-Brasil na altura. Esse slide aí é na altura ainda que se começou, onde destaca-se aqui a presença da antiga gestão do ICED do SUMB
E os colegas do Brasil que na altura participaram, destaca-se aqui a Ana Carolina, que era da Faculdade de Educação de São Paulo, e o Schorner, o Anselmo Schorner, que era da Universidade da Unicentro. Podemos passar para outro slide? Aqui pode ir passando. Aqui também temos, na altura, era a abertura de um dos seminários. Vemos aqui a professora Marinalva ao meu lado, depois está a professora Amélia, que na altura era a decana do ICED, e logo a seguir era o vice-decano para os assuntos acadêmicos. Podemos passar para o outro slide. Aqui temos essa fotografia aqui, é mesmo icônica, é para testemunharmos, ou então enfatizarmos que esse processo todo começou com o professor Valdir Barzotto, que eu, a dada altura, temos chamado o nosso guru. Ele, quem começou com esse processo da internacionalização por nós aqui, e pronto, é aquilo, conforme disse aí a professora Renata, que é um processo. E casualmente caiu é uma semente que caiu em terra fértil, temos estado a irrigar, e por enquanto a árvore ainda não secou, vamos fazer com que dê mais frutos. Vemos aí também o professor Thomas, que é da Universidade Federal do Pará, e a professora Sulemi, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que nos convida a fazer essa apresentação aqui. Próximo slide. Aqui também era de um dos seminários de formação de professores que já estava lá em cima. Vemos lá atrás o professor Danilo, que não me quer referenciar, era da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas agora está na Universidade de São Paulo. Mas aqui embaixo estava, na altura, era uma doutoranda, lá na Faculdade de Educação de São Paulo e da Universidade Pedagógica de Moçambique. Na altura participou também deste seminário, mas agora já é doutora e já está fazendo o seu caminho. Vamos para o outro. Aqui são dos participantes também. Destaca-se aqui a professora Mônica, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Ana Carolina, que é da Faculdade de Educação de São Paulo, e a professora cubana logo ao lado. Estão os colegas participantes. Vamos passar. Aqui também, pronto, do nosso lado esquerdo, destacamos aqui o professor Zinga. Este professor foi dos fundadores na altura que o CHET iniciou, e ainda, pronto, já está reformado, mas era só para enfatizar a história toda que o próprio CHET teve. Podemos continuar. Aqui, pronto, era a gestão do ICED até 2018. Por meio temos a decana, que era a vice, que depois no lado do seu, temos aí no lado esquerdo, no lado direito estaria então o professor Dr. Casimiro Antônio, que era o vice-presidente, era o vice-decano para a área acadêmica. Podemos passar? Aqui, pronto, num dos seminários de formação do professor de Angola Brasil, aqui era uma das atividades de uma das oficinas da professora Annalise, que agora está também com um outro processo, que está a desenvolver um seminário socioambiental Angola Brasil, que também já vai na terceira edição. E a próxima edição parece que vai ser lá na zona do Amazonas. Podemos passar? Aqui a professora Marinalva, que era só para destacá-la. Podemos passar para o próximo slide. Aqui, logo a primeira é a professora Annalise, sim. Essa aqui é da Universidade Federal, Universidade Técnica Federal do Paraná. É esta que tem estado organizada, então, agora, com um grupo de trabalho de colegas, o Seminário Socioambiental Angola Brasil, que vai já na 4ª edição, o próximo ano. A próxima, que já estamos a terminar. O professor Thomas aqui a receber cumprimentos e um certificado de participação de uma das atividades aqui no SUMB, das mãos da antiga decana. A seguir,
a professora Marinalva aqui, naquela altura. E destacamos aqui, então, o professor Orickson, da sua última viagem, ou da sua primeira viagem ao Kwanza Sul, ao Sombe, e na altura estava fazendo a oferta de um dos livros que trouxe ao professor Dr. Augusto José Fazenda, que é o atual presidente do Instituto Superior de Ciência e Educação do Kwanza Sul. A outro slide. Aqui, pronto, são as considerações finais que eu digo assim, dizendo que no mundo cada vez mais globalizado, não é possível conceber que uma comunidade acadêmica ou institucional se desenvolva e cresça científica e academicamente se estiver isolada e sem retroalimentação a partir do contato com outras comunidades acadêmicas. O ICED do SUMB tem tirado bom e grande proveito dos convênios internacionais que têm contribuído no desenvolvimento desta instituição e na operacionalização dos processos acadêmicos e científicos. O próximo slide. Esse slide é de agradecer e dizer que estamos juntos capazes. E pronto, eu estava pensando, era talvez num outro próximo contato, e depois voltar a falar então aqui. Aproveitar aí que eu vejo aí o professor Marimbondo, que é o pró-reitor, no sentido de também, então, agora estendermos essa cooperação, como é nosso desejo, com as outras instituições. Nessa altura, estaria aqui a falar da instituição onde estou agora, que é o Instituto Superior de Ciências, é o Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul. Os nossos cursos têm outro pendor, eu vi por aí, estava a visitar a página, lá tem o curso de zootecnia, também tem curso no âmbito das ciências da saúde. Então, nós estaríamos interessados também a desenvolver alguma cooperação nessas áreas. Então, muito obrigado por me terem escutado e todos somos capazes. Obrigada, professor Lourenço, pela sua apresentação. E neste momento, eu vou fazer a minha fala, que é justamente esse contraponto do que o professor Lourenço mostrou como atividades, né, que foram desenvolvidas, né, lá no ICED, e eu, da minha parte, aqui do Brasil, nesse acordo de cooperação que nós temos entre a UFRN e o ICED, eu vou apresentar algumas ações também, né, que já foram mencionadas. Eu vou trazer mais detalhes do quantitativo e do que tem sido feito. Aí depois nós podemos entrar em discussão. Então, eu sou a professora Sulemi Fabiano, né, do Departamento de Letras, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do programa de pós-graduação em da linguagem e também do programa profissional em letras. O nosso objetivo é compartilhar uma experiência vivida na cooperação acadêmica entre Brasil e Angola, destacando os desafios e aprendizados, e transformações pessoais e institucionais ao longo do processo. Refletir sobre a importância da cooperação Sul-Sul na construção coletiva de saberes, valorizando a diversidade cultural e a produção acadêmica. Na minha fala, eu sempre vou colocar algumas fotos, né? Essa aí foi tirada com um grupo de tutores do evento, que elas vestiram a caráter, e aí eu e o professor Fazenda, que é o presidente do ICED. Então, os primeiros contatos que nós tivemos dessa cooperação com o ICED foi em 2014,
motivada pela iniciativa do professor Valdir Heitor Barzotto, que ele convidou alguns professores brasileiros, não somente da UFRN, como de outras universidades, para ajudar, né, na reconstrução da educação de Angola, porque Angola é um país que teve a sua libertação em 1975 e passou por um período de guerra durante 20 anos. Então, estamos lá nesse processo de reconstrução, formando professores, doutores, e eles contam com essa ajuda, né, tanto os professores cubanos como os brasileiros, e também professores angolanos, nesse processo de reconstrução. Nós partimos, por exemplo, que a professora Renata falou, dessa cooperação sul-global, justamente o que é que nós brasileiros, né, temos a colaborar com Angola, justamente partindo do que Oliveira vai dizer, né, dessa questão da educação como um diálogo, que é uma cooperação não como doação, mas como construção mútua diante de realidades desafiadoras, né, de uma interlocução de igualdade, uma parceria educacional que valoriza a troca entre sujeitos em condições iguais, respeitando seus contextos. Aqui, no início de 2016, essas universidades, é a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal do Pará, a Federal da Bahia, a FEUSP, a USP, a UFTM e a UICET, nós começamos um trabalho mais afinado, né, dando esse suporte aos alunos de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, e durante a pandemia, nós nos dedicamos à escrita de um projeto para concorrer para o edital da União Europeia, que foi aprovado, e das universidades envolvidas, somente 4, que é a UFRN, a UFTM, a USP e a UFPA, foram aprovadas, porque nós tivemos o apoio da instituição, como da reitoria. Então, essas universidades assumiram a direção desse doutoramento que está em curso, e nos eixos de matemática, português, ciências integradas e expressão, nessa formação um doutoramento em ciências da educação. Aqui eu trago que, posteriormente já, essas ações estando em andamento, em 2023 é que nós vamos, de fato, firmar esse convênio, né, com a Secretaria de Relações Internacionais, mas isso, o trabalho já vinha sendo feito desde 2016, né, essas idas e vindas, nós firmamos esse convênio a partir de 2023. E o que é que nós temos feito em Angola, especificamente a partir dessa cooperação? Então, uma cooperação que envolve organização de eventos, como o professor Lourenço falou, né, nós já estamos na organização do 7º seminário, como este aqui, que é um seminário de formação de professores Angola-Brasil, que é organizado por professores brasileiros e professores angolanos. Uma outra frente de trabalho que nós temos, nós participamos e ajudamos com ministração de disciplinas. Nós ministramos disciplinas tanto no mestrado como no doutorado, no formato intensivo. Nós cumprimos os módulos, ficamos geralmente 15 dias em Angola, ministrando aulas para esses alunos, né? Lá, ainda as turmas não são misturadas, é hora mestrado e hora doutorado. Aí tem essas fotos, né, de 2 vezes que eu estive lá em Angola. A outra questão também, que uma parceria que tem dado fruto, publicação conjunta. Já fizemos algumas publicações de dossiês em revistas brasileiras. Inclusive, no momento, nós estamos organizando um dossiê aqui na revista do GELNI, e tem submetido 12 trabalhos, né, de alunos que concluíram o mestrado. Eles estão em processo de avaliação, né, das suas publicações, que é uma outra frente de trabalho que nós temos realizado. E também nessa questão, que é mais desafiadora, é que nós participamos diretamente do processo de orientação desses alunos. Eu vou dar o destaque aqui para o mestrado, né, em Ciências da Educação, com ênfase em língua portuguesa
que atualmente nós temos 30 alunos, e desses 30 alunos, 25 são orientados por professores brasileiros, também por professores da UFRN, e essas orientações têm sido pelo MIT, e os alunos estão agora defendendo, desde junho, os seus trabalhos, e uns trabalhos com muita qualidade, e foi, a partir, assim, foi possível, porque esses professores acompanharam esses alunos com reuniões via MIT, né? Inclusive temos aqui a professora Lucilene, né, que orientou, o professor Jeová, quem mais que está aqui presente, que orientou a professora Aparecida, vários professores que orientaram esses trabalhos de várias universidades brasileiras, e também no doutorado nós contamos com 20 orientadores brasileiros dentro da língua portuguesa, matemática, ciências integradas e expressões, também com professores da UFRN. Então, nós trabalhamos nesse processo de orientação, né, desses trabalhos. Aí, falando, já tinha dito, esse slide vai dizer, né, desse curso de doutoramento que foi criado lá no ICED, e para mostrar para vocês a importância que tem esse doutoramento para o SUMB. Angola é um país, se não me engano, 19 províncias, mas até então, os cursos de doutoramento só aconteciam na capital, em Luanda, e dificultando, né, as províncias participarem da sua formação. É justamente vendo essa necessidade que nós juntamos brasileiros e angolanos para escrever esse projeto que foi aprovado e financiado. É o primeiro doutorado fora da capital e que hoje tem alunos de 9 províncias. O ICED se transformou num polo de formação a partir dessa inserção da parceria com brasileiros, né? Então, hoje, lá, nós temos doutorado e estamos também, no momento, participando do processo de reestruturação desse projeto, desse doutorado, para que ele fique permanente no ICED, não como turma única, mas que ele torne um doutorado permanente. Então, seria assim, a internacionalização com propósito. Não se trata apenas de produtividade, mas ampliar horizontes e promover trocas reais. A verdadeira internacionalização respeita a diversidade de saberes e práticas universitárias. Impactos e contribuições possíveis de serem realizadas. Trazemos aqui 2 exemplos, né? Esse grupo nosso aqui de pesquisa, que nós organizamos eventos. Tanto o evento de 2024, como este evento agora de 2025, o 6º e o 7º CETED, tem sido, né, com a temática voltada para a questão, né, do ensino de língua no contexto do Sul. Este agora, ensino de línguas e plurilinguismo, né, e que a dificuldade de pronunciar, e que nós, justamente, fazemos esses eventos híbridos para que os alunos de Angola, do mestrado, do doutorado, assim como os professores, participam. Como eu disse, né, na minha fala de abertura, temos 305 inscritos, e desses 124 alunos angolanos, e desses 24 apresentando comunicações que já são resultados, né, dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas a partir da orientação desses professores brasileiros. É uma outra atividade também que nós realizamos agora, em 2025, que houve uma repercussão, né, bem grande em Angola, que nós contamos, inclusive, com a presença do governador, né, do Kwanza Sul, com o ministro da Educação de Angola. Foi um evento que todos os ICEDs estavam lá presentes, um evento que contou, né, com mais de 150 apresentações de trabalho, e que a UFRN teve uma participação muito importante na organização. Inclusive, nós levamos daqui da UFRN, na mala, praticamente todo o evento montado, juntamente com o apoio que é dado pelo PPGEL, pela Corretoria de Pós-Graduação, pelo apoio técnico, para facilitar. Foi um evento, inclusive, o primeiro da 7ª edição, que nós publicamos um caderno de resumo dos trabalhos.
Este evento, né, contou aí, tem esses gráficos aí que eu coloquei, né, contou com 4 eixos, que geralmente lá nós não temos eventos só de língua portuguesa, mas língua portuguesa, matemática, né, ciências integradas, expressões, né, com um total de 169 participantes, desses 123 apresentações de trabalhos. E o que é interessante de postular aqui é que, como nós chegamos lá com o material pronto, esse mesmo processo dos nossos eventos, de fazer as reuniões com os monitores, de entregar o material pronto, de fazer um funcionamento muito interessante, né, dessa tradição dos nossos eventos realizados aqui na UFRN, do Brasil, desse formato, de ter debatedores nas salas, nós implementamos, né, a partir do 7º evento, e funcionou muito bem, porque nós tivemos não só a apresentação dos trabalhos dos alunos, como também o debate desses trabalhos, a publicação dos artigos que estão sendo submetidos para a revista, e também nós estamos em processo com os textos que foram apresentados neste evento para ser publicado no e-book aqui pela editora da UFRN. Nós também estamos à frente da organização dos seminários de dissertação, que é outra coisa também que nós vimos a necessidade de introduzir, porque até então não havia essa discussão de pesquisa. Então, nós criamos seminários de dissertação, seminários de tese, como há em muitas universidades, e os alunos passam por esse processo de apresentar as suas pesquisas para os pares, né? E isso vai criando essa cultura de discutir as pesquisas que até então, no ICED do SUMB, não tinha essa cultura de fazer essa discussão. Então, esse aqui foi um seminário em que nós fizemos, né, organizamos juntamente essas universidades envolvidas e também o ICED, em que os professores, os alunos, tanto do curso de matemática, geografia, história, português, entre dia 21 e 22, eles apresentaram os seus trabalhos, tanto presencialmente, como também instalamos a questão do Meet, com a participação dos professores brasileiros, discutindo os trabalhos, né, online. Aí temos a outra questão também que nós estamos acompanhando, que já é o 2º seminário de tese de doutoramento, que nós acompanhamos juntamente com o professor Lourenço, que acabou de apresentar, e ele é o coordenador lá do doutorado. Nós temos dado essa cobertura, né, de abrir as salas, temos contado com um apoio técnico que foi concedido pela UFRN, que é uma aluna do curso de engenharia, que é a Jennifer, né, que ela constantemente acompanha, né, toda essa questão do drive, de agendamento, de abrir sala, porque eles precisam dessa ajuda, né, para que aconteça, porque nós temos 20 brasileiros para discutir as pesquisas. Esse atravessamento, diria a palavra, dessa organização é feita, a maioria, aqui pela UFRN, e que nós acompanhamos, né, este seminário. Aqui tem uma outra questão, que eu só vou falar rapidamente, que quem vai aprofundar é a professora Isabel. Isso que eu estou dizendo que nós fizemos em 2025, né, que nós oferecemos também para o ICED de SUMB um curso de língua inglesa. O que é interessante, né, chegar numa outra universidade, né, como chegar no ICED, e perceber, numa das aulas ministradas, a dificuldade que nós teríamos dos alunos fazer os testes de proficiência, que por ser de províncias diferentes, eles teriam que se locomover até Luanda e o custo era muito alto em dólar. Ligando para a UFRN, né, para os órgãos responsáveis, perguntando que a partir desse acordo de cooperação, se era possível montar, né, a Isabel vai explicar, um curso de língua inglesa oferecida online, para que depois, aos moldes como aqui é feito, aplicasse essa proficiência, suficiência para os alunos, que foi uma atividade que teve muito sucesso. Em contrapartida, o que eles estão nos oferecendo? Um curso que é de Ubuntu, que está sendo organizado pela UFRN, mas com os professores, né, do ICED.
Aqui é uma das reuniões que nós trabalhamos no processo de reestruturação desse projeto atual, né? Aqui, por exemplo, é um dado que de 31 dissertações, 25, né, são de professores brasileiros, e dessas 36 dissertações, nós já temos 17 que são defendidas, 7 em contra-agendadas e 7 em processo de agendamento. E houve, assim, um incentivo, porque nós fizemos como piloto para a língua portuguesa, né, esse acompanhamento. E os outros mestrados em matemática, geografia e história, também eles estão seguindo. Porque o que acontecia, por exemplo, é que as defesas aconteciam em 4, 5 anos, não tendo prazo. E para se chegar a esse prazo, menos tempo de se defender, com 24 meses do mestrado e 48 meses o doutorado, por isso que nós, juntamente com a coordenação, o professor Joaquim, que é de língua portuguesa, né, o professor Fazenda, que é o presidente, o professor Lourenço, de criar esses seminários para que os alunos, né, produzissem mais rapidamente, e nós estamos tendo sucesso com essa turma, e com certeza, até final do ano, nós vamos conseguir com que essa turma piloto, todos defendam os trabalhos com muita boa qualidade. E uma coisa também que avançou é que antes nós não tínhamos a presença do professor brasileiro na defesa. Por mais que orientasse, não tinha, pelo regulamento da instituição, a possibilidade de convidar um brasileiro, né, a participar. Aí houve uma reunião lá no comitê científico, em uma das visitas que tivemos, e mudou-se o regulamento. Hoje, o professor brasileiro, convidado pelo orientador, juntamente com o professor angolano, né, que participa desse processo, né, de pré-qualificação e defesa dos trabalhos. Aqui eu já falei que é outra atividade que está em desenvolvimento, que são 2 publicações, tanto o e-book, né, pela editora da UFRN, como também os artigos que estão sendo avaliados pelo um dossiê temático específico de ensino de língua portuguesa em contextos multilíngua, África, Brasil, e que nós recebemos 26 artigos para ser avaliados para essa edição. E aqui, especificamente, já estou finalizando, porque tenho meus colegas, o que está sendo agora, né, a atividade do momento, que está tendo bastante movimentação, e que até, inclusive, nos surpreendeu, né, bastante, que nós criamos um curso de extensão, aqui pela UFRN, com apoio, né, da PROEX, né, do professor Edivaldo, do professor Grato, a ajuda também da professora Renata, o professor Maribondo. Como é que nós poderíamos fazer com que Angola oferecesse para nós um curso, né, da língua deles para valorizar o patrimônio de Angola? E isso teve uma repercussão muito positiva aqui. Nós abrimos 50 vagas, passamos para 60, 70, 80, já estamos em 100 vagas, e eles insistindo. Nós temos 25 instituições, né, participando do Brasil, e temos também muitos alunos interessados, que na medida que eles ficaram sabendo que tinha alguém estudando a língua, né, que é a língua nacional deles, eles ficaram muito felizes, e todos os dias eles pedem para participar desse curso, que ele está sendo ofertado pela via Meet, aulas aos sábados, né, nós temos a aula aos sábados, o professor entra, nós abrimos as salas, fazemos todo o controle, e o professor ministra, e não é um curso assim pequeno, ele vai durar de setembro até dezembro, para que tenha um bom acompanhamento. E aqui, por exemplo, nós temos aqui, para vocês entenderem, é só retificando, né, 24 instituições ao todo, sendo 18 do Brasil, né, tem o Unesp, o Unicamp, o Unilab, Federal do Paraíba, o UNEB, o Unesp. Nós temos 6 instituições de Angola, então nós nos surpreendemos, e nós podemos outras iniciativas de estudar outras línguas, né, que não são tidas com muita facilidade, né, encontrar um curso de uma língua africana sendo oferecida, né, aqui no Brasil para
assim, um aprendizado da cultura, né, que muitas vezes ela é até não bem vista em países até desenvolvidos. E o depoimento que eu costumo dizer, o porquê que essa ideia de fazer o curso de um rumo? Justamente porque eu estava ministrando a disciplina de metodologia da língua portuguesa e nós estávamos falando da valorização das línguas angolanas. E um aluno fez um depoimento muito triste, porque em uma reunião em que ele estava, o professor interpelou ele estava falando, elogiando o mundo, e disse assim: menino, onde é que você chega nesse mundo? Aí eu falei para ele responder, professor, eu chego onde eu quiser. Então, foi um desafio, justamente, né, de saber que há sim interesse por estudar as línguas, inclusive tem base, né, derivacional com as outras, nossa língua portuguesa. Aqui, para vocês verem a sala lotada, né, e é o formato como acontece o curso. E só para finalizar, dentre essas ações, ainda em 2025, nós criamos o primeiro grupo de pesquisa em línguas angolanas em contexto de ensino lá no I7, que não tinha esse grupo, e nós colocamos justamente professores angolanos para liderar, né? Tanto é que o professor Acala e Miguel, que são de lá, eles lideram, e aqui do Brasil, eu e o professor Thomas damos esse suporte. E também vinculamos esse curso do Rumbo a atividades, né, do Lance. Aí nós temos alunos de várias instituições que participam desse grupo. A metodologia, utilizamos o Drive para colocar os textos, ainda não temos o site, e nós nos encontramos também via Meet. E, para finalizar essa apresentação, né, esse conjunto de atividades e ações, então eu quero ler aqui essas considerações finais, que as relações de cooperação internacional que defendemos parte de redes locais consolidadas, construída por afinidades acadêmicas e compromissos comuns. Mais do que um mérito ou produtividade, é essencial valorizar conexões locais e nacionais, especificamente em universidades menores e periféricas, rompendo com a lógica centro-periferia. Defendemos uma internacionalização sul-sul baseada em diálogo horizontal, respeito às diversidades e produção de conhecimento a partir da diferença. Essa é uma foto, né, dos alunos, muito felizes, e sempre é uma grande alegria e um prazer estar em Angola, né, com os alunos e professores. Então, este é o relato que eu faço da parte do Brasil, juntamente com o relato que o professor Lourenço, né, tem uma socialização desse acordo, uma prestação de conta, né, desse investimento que está sendo feito dessas atividades, né, de cooperação Sul-Sul aqui da UFRN. Muito obrigada. E aí eu passo a fala para a professora Isabel, depois Orisson, e aí finaliza com o professor Rubens. Professora, você vai falar aqui ou está conversando? Porque eu tenho que mexer no estúdio, só um minutinho. Não, eu só quero passar o slide. Oi, gente. Vocês me escutam? Mas eu tenho que, né? Tá bom, ok. Só um minutinho, professor. Então, eu vou falar aqui sobre uma experiência específica que a gente teve enquanto coordenadora do Idiomas Sem Fronteiras, e a gente ofereceu o curso de inglês para os doutorandos. Eu tenho TDAH, estou logo avisando, não consigo ficar sentada. Pode passar, você tem. Vamos lá. Eu coloquei aqui idiomas em rede, porque eu vou dizer rapidamente o que é que a gente faz. Não precisa. Eu vou dizer rapidamente o que é que a gente faz aqui no Idiomas Sem Fronteiras. Aqui é o prédio do Instituto Ágora, quem está online não está vendo, mas a gente tem um prédio aqui de 4 andares, e aqui a gente concentra todos os idiomas da UFRN, para ensinar, para aprender, para exportar, né? Então, esse Idiomas em Rede é porque o ISF, né, o Idiomas Sem Fronteiras, vocês estão vendo aqui, ele é uma rede nacional de ensino de idiomas. Vou dizer rapidinho como funciona. Funciona da seguinte maneira.
Existe o ISF, né, o núcleo central, o núcleo federal, pronto, está aparecendo. O núcleo nacional do Idiomas Sem Fronteiras, e logo depois existem as universidades. O que acontece? Por exemplo, aqui não tem licenciatura em japonês, mas na rede tem um professor de japonês no Rio de Janeiro. Então, eu posso pegar esse orientador com um professor de lá, que é um bolsista, para oferecer aqui. Então, é assim que funciona. Nesta trama aí que a gente está fazendo, vocês estão vendo aí a gente para lá e para cá, a UFRN oferece português para estrangeiro, inglês, espanhol, italiano, japonês, tudo. A gente oferece para os outros e recebe ao mesmo tempo. Então, quando se trata de um idioma que a gente não tem aqui, a gente simplesmente pega na rede o que a gente quer. Agora, não é só pegar na rede. A gente pega um bolsista na rede, com um orientador na rede, com uma remuneração que é da parte daqui, e isso a gente faz com que todas as universidades se ajudem para quê? Para a internacionalização. Então, esse é o nosso projeto, né? Esse é o programa, que vai virar programa quando Renata for pró-reitora, a gente vai transformar isso em programa. Pronto. Então, nessa história de todo mundo ajudar todo mundo, a gente consegue oferecer os idiomas para todos os idiomas que a gente tem para todo mundo. Nessa expectativa aí, né? De todas as universidades ajudarem a todos os outros. Aqui, no núcleo da UFRN, que já foi considerado, toda vez que eu digo que é um dos melhores do Brasil, o povo fica, ai meu Deus, mas a gente já foi considerado um dos melhores do Brasil, inclusive um dos únicos que tem uma sala e um material próprio. A gente tem aqui, a sala 27, no terceiro andar, é desse projeto, com material próprio, com computadores, com tudo que a gente ganha, né? Toda vez que a gente diz ganha, parece que a gente não trabalha, mas a gente trabalha um bocado para ganhar essas coisas. Então, com essas pessoas que estão aqui, com esses bolsistas que estão aqui, quero que vocês marquem aqui Eduarda, deixa eu ver aqui, a primeirinha aqui, Eduarda, porque eu vou falar mais um pouquinho específico depois. E com alguns apoiadores, esses apoiadores são pessoas que não estão dentro dessa rede do ISF, mas fazem parte do que a gente faz aqui na UFRN, e eu explico já. A Alessandra é professora de russo, ela está fazendo pós-doutorado aqui, ela é russa, sabe francês, inglês, espanhol, português, enfim. Mas ela está fazendo pós-doutorado aqui e sempre que ela pode, ela oferece curso de russo. Aliás, 2h da manhã eu coloquei 2 pôsteres sobre 2 cursos de russo. Alan está dando aula também de russo e Yolanda coloquei aqui como apoiadores, porque ela é do IF, é o IF que paga para ela, mas ela é minha bolsista aqui. Não vou explicar isso. E os outros apoiadores institucionais que a gente tem, que vai aparecer daqui agorinha, o primeiro de todos é a Fundação Japão. Essa Fundação Japão ela foi importantíssima para a gente começar, no começo, em janeiro do ano passado, o curso de japonês, porque vocês sabem que tem uma coisa de o dinheiro chegar aqui para a gente poder pagar coisas, né? Não é, senhor pró-reitor? E, então, em janeiro e fevereiro, a gente praticamente não consegue pagar nada. Então, neste janeiro e fevereiro do ano passado, a Fundação Japão pagou os bolsistas e, até hoje, a Fundação Japão dá todo o material do curso grátis para quem fizer o curso. E é um material muito caro. Além disso, a professora Kondo, que é responsável pela educação lá da Fundação Japão, ela faz a prova final de todos os nossos alunos, pessoalmente. Aí, pronto, tem as outras ai, gente, eu quero passar um mouse. Tá vendo? Vocês estão vendo, né? As outras instituições que apoiam a gente tem também algum dinheiro da Embaixada da Itália e temos um acordo de intercâmbio com a Embaixada da Espanha, que todos os anos vão 5, 6 professores nossos, bolsistas nossos, passar 2 anos na Espanha. Então, agora vamos ao que interessa, né? A gente sabe que a UFRN, pelo menos, a gente tenta não ser tão dentro da caixinha assim, né? A gente sempre pensa fora da caixa.
Nessa história de pensar fora da caixa, a gente colocou esse programa dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Como ela está dentro da Pró-Reitoria de Extensão, além de eu conseguir oferecer todos esses idiomas para os alunos e funcionários, eu consigo oferecer 25% de todas as vagas para quem está fora da universidade, para quem ainda quer entrar ou para quem já saiu e ainda quer um idioma. Então, só pelo fato de estar pensando fora da caixa e colocando esse programa dentro da extensão. Com isso, a gente vai mandar pessoas para o UFRN, a gente vai trocar o UFRN para lá e outras universidades, e aí a gente ainda consegue sair da caixa e chegar na África. Só para vocês terem uma ideia aqui da demanda do nosso curso, né? Esse primeiro, vou ter que sentar. Esse primeiro aqui, amarelinho, de japonês, vocês estão vendo aí quantas curtidas tem? 520. Depois a gente tem 760. Depois a gente tem um de mandarim com 3.800. Depois a gente tem um de russo com 878. O senhor pró-reitor está vendo que eu preciso de mais dinheiro? Então, mas essas curtidas, elas realmente reverberam em matrícula. Você está vendo? Ele ficou vermelho, gente. Não é só curtida lá no Instagram. Elas realmente fazem com que a gente tenha matrícula. Vamos lá. Os números. Você não gosta de números, né, prof? Demanda de 8.000 pessoas em atendimento até agosto. Porque, claro, que setembro não acabou, a gente não tem como fazer. O último edital de mandarim, a demanda foi de 2.173 pessoas com 3 cursos. 2, 4, 60 vagas. O último edital de japonês, para 30 vagas, 645 inscritos. Todas as vagas acabaram em 4 minutos. E eu vou responder na ouvidoria por isso. Nós duas vamos, Renata. Porque tem um menino dizendo que, nossa, como assim? Eu me matriculei algumas horas depois e já não tinha vagas, algumas horas depois. Só que acabou com 4 minutos. Aí ele disse que ia botar a gente na ouvidoria. A gente manda lá para... vamos lá. Última oferta de inglês, 1.915 pessoas, 40 vagas. Oferta de italiano, 40 pessoas por curso. 40 pessoas por curso. Sabendo que italiano a gente oferece 3 cursos por mês. Mesmo oferecendo 3 cursos por mês, ainda tem essa demanda alta. Curso de PLE, a gente tem uma procura baixa, sim, agora o problema. PLE e espanhol. A gente tem uma procura baixa de PLE porque os estrangeiros não sabem que a gente oferece isso aqui grátis. Eles não sabem, eles ficam, assim, surpresos quando a gente encontra uma pessoa que diz, não, você pode fazer isso na UFRN grátis. Eles não sabem. E, por falar nisso, esse é o meu projeto. Mas o projeto do Ágora oferece, inclusive, o Brastiço, que é o exame que eles precisam para poder viver no país. Grátis também. E o espanhol, as ementas, a gente está com um problema de ementa, porque as ementas que a gente tem que seguir são as ementas do nacional, e aí a gente não está com tantas ementas possíveis, são um pouquinho, a quantidade é pouca. Mas isso aí a gente já está resolvendo. Então, vamos lá. A gente está em rede, sempre querendo fazer acordo. Chegou uma pessoa ali na porta, eu já quero fazer uma parceria, não tem como. E a gente começou a internacionalizar um programa que era para internacionalizar daqui para fora. A gente agora está fazendo um movimento circular. A gente internacionalizou nessa primeira reunião que a professora Sulemi falou, que é oferecendo o curso de inglês para os doutorandos que precisavam da proficiência. Para que vocês tenham uma ideia, eles pagariam $500 para fazer essa prova. A gente ofereceu grátis para eles. Mas, assim, não é, a gente não deu, não. A gente tinha uns procedimentos depois, que a gente queria também trazer conhecimento de lá para cá, como tem que ser. Aqui é o professor Orison, lá, aplicando já a prova. Aqui são todas as pessoas a quem a gente teve que recorrer, pedir, chegar lá na porta, falar com o secretário e tal, para poder fazer isso acontecer.
Então, o objetivo do curso é oferecer curso de inglês e depois aplicar a prova de suficiência, né? A gente não ia fazer o serviço pela metade, a gente ia dar as aulas e depois aplicar o exame. E o público era lá, os doutorandos, como todo mundo já falou aqui. Aí aqui é o nosso aproveitamento. Tá vendo, o senhor aproveitou? Nosso aproveitamento? Pronto. Nosso aproveitamento aqui, que vocês podem ver aí, né? A gente conseguiu aprovar 100% do que chegou, nenhuma desistência. Claro que a gente tem aqui um gráfico de notas, né? Claro que ninguém tirou 10. Quer dizer, 2 pessoas tiraram 10. Mas, assim, não foi 10 para todo mundo, nem porque existe problema da internet, existe todo tipo de problema. Mas, mesmo assim, aprovamos todos com notas diferentes, obviamente, porque era um grupo com 28 pessoas, mas conseguimos 100% de aproveitamento. E aqui eu quero chamar a Duda. Levanta aí, Duda. Olha, porque a gente tem aqui, ó, vários acordos, pró-reitorias, a gente tem pró-reitoria, a gente tem acordo, a gente tem uma pessoa que dorme 1 hora, 2 horas da manhã, você está ali, Duda? 1 hora, 2 horas da manhã, mas no fim tem o bolsista que dá aula, né? Então, essa é a bolsista. Então, Duda deu as aulas orientada pelo professor Orson para essas pessoinhas que estão aí. Vocês vão ver outras fotos, porque a gente nunca consegue botar todos juntos. E o que tem de especial é que ela deu o curso além do que a gente previa de carga horária. Todo dia ela estava lá procurando. Vocês estão bem? O que é que vocês fizeram? Manda tarefa todo dia. Então, não foi só uma professora que deu aula, né? Ela se interessou e esse resultado se deve à forma como ela fez esse curso. Pronto. Então, a gente tem que fazer parcerias, a gente tem que fazer congressos, mas a gente não pode esquecer do professor que está lá na ponta, não? Certo? Então, palmas para a Duda. E agora seguimos com o professor Orson lá no finzinho. Fica aí. Bom dia, gente, mais uma vez. Vou ser bem rápido, tá? Para avançar da hora também. E a minha fala não é para trazer inveja para os coleguinhas, né? De forma alguma, mas fui eu que fui lá. E agora soube, né, para fazer parte desse processo, né? Um processo que se inicia desde o convite da professora Sulemi, a quem a gente agradece, a parceria com a SRI, a quem a gente agradece na pessoa da professora Minata, que a gente pode concluir ali no edital, e com isso facilitou a nossa ida para Angola. Então, saudar aqui a mesa, ao professor Lourenço também, e dizer da alegria também de tê-lo aqui. E só para rapidinho explicar para vocês, então, como que foi esse processo. Então, já foi mencionado que a Eduarda dava as aulas, né, que a gente chama de inglês para fins acadêmicos, né, outros chamam de inglês instrumental, e a gente estava orientando, né, todo esse processo e criamos algumas provas, porque como vocês viram, os doutorandos, né, eles são doutorandos de diversas áreas da educação, então ficaria muito difícil nós singularizarmos uma área em detrimento de outras. Então, nós pensamos em pegar um tema que seria comum a todos da educação, a todos os professores. Então, nós pegamos o tema de educação inclusiva. Então, os textos com os quais eles trabalharam tinham a ver com essa perspectiva decolonial de educação inclusiva, né? Isso facilita, porque a gente sabe que qualquer leitura de um texto em língua estrangeira também tem a ver com o jargão, tem a ver com, né, com o vocabulário específico de determinada área, mesmo em português. Se eu for pegar um texto da área do professor Rubens, eu estou perdido. Assim, gente, isso aqui vai ser língua estrangeira para mim. Então, por isso que a gente pega um tema que seria comum a todos, para que eles pudessem, então, praticar. E aí a professora Eduarda que fazia a prova com eles, e tudo, né? Nós fizemos 3 simulados, e aí fomos muito felizes, obviamente, fomos então lá
a Angola, né, para aplicar, então, a prova. Então, quando nós conversamos com o professor Lourenço, inclusive, de como que seria essa prova, né? Então, ele nos deu a ideia de nós fazermos metade da prova em inglês, só que de múltipla escolha, e metade da prova em português, que é aquilo que acontece na Compep, né? Que, basicamente, esse tipo de prova de suficiência numa língua estrangeira é para ver se você tem a capacidade de ler um texto em língua estrangeira, compreendê-lo e, obviamente, usar nas suas pesquisas. Então, de certa forma, essa prova terminou tendo um nível de maior dificuldade do que aquelas com as quais a gente está acostumado, né? Aplicamos a prova na manhã de uma terça-feira. À tarde, nós fizemos uma palestra, né, com a presença de todos os doutorandos também, o professor Fazenda, o presidente do ICET também esteve lá para nos prestigiar, e nós falamos um pouco sobre a pedagogia dialógica. Você sabe que eu faço parte daquela seita do São Baptim, né? Então, assim... Tu também, né? A gente tem a mesma carteirinha da seita. Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre essa questão de ensino dialógico, né? Então, para pensar um pouco sobre isso. E no outro dia, nós fizemos a palestra, né? Que nós podemos trabalhar. Inclusive, nós terminamos a palestra com um poema de uma autora indígena, Márcia Pemba. E aí, uma das alunas que leu, se tivesse sido gravado, sabe aquela coisa assim, você ficar arrepiado, sabe? Então. E aí, no outro dia, nós fizemos a divulgação, a correção das provas de divulgação, né, dos resultados, e lá, nos resultados, as notas são dadas de 0 a 20, não de 0 a 10. Então, e a nota de corte seria 50%. Então, com isso, né, todos os alunos foram aprovados, né? A nota mínima foi aquilo que a gente no Brasil tem o 7 como nota, né, de aprovação. Então, houve bastante sucesso, né, de todo esse processo, e fico muito feliz por ter participado disso tudo, né? Já agradecido mais uma vez, já agradeci 1000 vezes a Sueli, que agradecer mais, né? Pela oportunidade, que foi não só um momento acadêmico, profissional, mas, acima de tudo, um momento de muita humanidade. Então, fui muito bem acolhido por todos e todas. E um momento até mesmo espiritual, talvez, né? Dessas conexões com a espiritualidade. Eu sou do Candomblé, tá? Então, uma matriz africana, né? Então, quando a gente pensa nisso, pensar que todo esse processo, né, de acordo é um processo que não fica só no campo do acadêmico, ele fica no campo do humano, porque esse é que é o mais importante, né? Então, fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, pessoas maravilhosas com as quais eu... Aliás, até um grupo, quando a gente foi jantar, o grupo desses alunos, a gente estava no restaurante, eles começaram a cantar uma música em Ubuntu sobre o visitante. Lindo. Só para finalizar, gente. Finalizando a viagem, porque para o projeto da SRI a gente também colocou elementos relacionados à minha pesquisa. Então, para finalizar a viagem, nós também visitamos alguns pontos relacionados às questões culturais e históricas. Então, essa foto aqui do lado direito, que a gente chama de baobá, né, árvore, fica na frente do Museu da Escravatura, né? E a última foto foi no Museu de Antropologia, que nós tivemos também o privilégio de conhecer o professor do ICED de Luanda, o professor Antônio Quino, que se disponibilizou para sair e mostrar os lugares, e todos os lugares que a gente tinha colocado, né, no projeto, em termos de
elementos necessários também para a pesquisa que a gente tem feito ao longo dos anos em relação às literaturas africanas. Eu trabalho em língua inglesa, normalmente eu trabalho com literaturas africanas de língua inglesa. Mas é só isso, tá, gente? Não foi, né? Só para dizer a experiência, não é para causar inveja de ninguém. Aliás, eu não tinha nem mais passaporte. A Sueli disse assim, vai fazer meu passaporte lá, eu vou fazer. Não, tem que fazer passaporte, porque, né? Mas foi maravilhoso, gente. Então, muito obrigado, viu? Boa tarde, mais uma vez a todos. Cumprimentar o professor Lourenço Lima de Souza, que está participando conosco, já fez uma excelente fala, mesmo estando do outro lado do Atlântico, né? Parece algo assim tão distante, mas hoje é possível que ele esteja conosco aqui na Água Nova, no central da UFRI. Isso é um ponto extremamente importante para quando a gente fala de internacionalização, quando a gente fala da necessidade de termos intercâmbio e de atuarmos na pós-graduação de forma internacional. Nós aceleramos muitas atividades por meio da tecnologia, que de vez em quando nos prega alguma peça, como hoje, no início da transmissão, mas isso não elimina, não exclui a necessidade de irmos nos nossos parceiros acadêmicos e recebermos aqui. Permite que oferte um curso, tanto o curso de inglês, eu pedi para a gente já vir para cá também, como bolsista de apoio técnico, que é afiliado de Eduarda, e ajudou, né, decisivamente na execução desse curso, que só foi possível porque nós temos um acesso remoto, porque a gente conseguiu flexibilizar e propor uma metodologia para atingir pessoas que atingem uma turma que esteja lá do outro lado do Atlântico. Mas na hora da gente aplicar a prova resposta, precisou ir lá pessoalmente, e precisa ir em vez, né? Quando a gente pensa em pós-graduação, internacionalização, que acho que é o tema que a gente mais falou hoje, aqui pela manhã, o professor Magalhães falou bastante na sua palestra inaugural, né, na primeira conferência. A gente precisa lembrar que desde a cultura, lá atrás, que rege o nosso sistema de pós-graduação, década de 60, ainda já falávamos lá de internacionalização. É algo que precisa estar presente no nosso dia a dia de maneira natural. Não é razoável a gente forçar para fazer, mas a gente precisa sentir a necessidade e estar trabalhando com pessoas de outras regiões, com pessoas de outros países. Não se faz ciência, não se forma pessoas de maneira isolada em uma ilha. Quando a gente pensa um pouquinho na frente de um compromisso com qualidade de formação, nós precisamos saber o que acontece lá fora, nós precisamos interagir, precisamos contribuir e também aprender com essa formação. A internacionalização da forma como ela é colocada hoje no nosso sistema de pós-graduação, de uma maneira decisiva e mais natural, ela envolve termos de publicações conjuntas, envolve de acordo de cooperação, envolve o dia a dia dos programas de pós-graduação, porque isso vai fazer com que a gente consiga formar melhor recursos humanos. Isso vai fazer com que, efetivamente, nós sejamos uma universidade, uma instituição mais forte, porque estamos interagindo, estamos preocupados com as questões da nossa região, que é uma grande responsabilidade que nós temos, mas conectados e discutindo assuntos e temas de interesse global. Então, precisa fazer parte. Uma das limitações que a gente tem em qualquer área que a gente vá
é a proficiência linguística. Nós temos muita dificuldade ainda de falar fluentemente, de entender fluentemente outros idiomas. E aí o Instituto Ágora, com a professora Isabel, está sempre brava na frente do povo dele, ela não cobra o sentido. Não fica perfeito, eu fico com medo. Desempenha um papel muito importante na instituição. Quando a gente abre um curso, tem 30 minutos que esgotam as vagas, significa dizer que a gente não está conseguindo atender a demanda que nós temos, apesar de estarmos trabalhando além da nossa condição, apesar de termos várias atuagens que ajudam, né, a gente a desempenhar esse papel, nós precisamos suprir essa demanda, precisamos garantir que os nossos alunos e professores tenham condições de atuar em outros países, em discutir com outros. Então, isso não pode ser uma barreira mais. A barreira linguística precisa efetivamente ser superada. O professor Samuel também já está ali, que é um defensor também, que sempre colabora junto com o José Neto nessas ações. Né? Então, acho que esse curso que foi dado aqui e a qual que a gente aplicou com a contribuição do professor Otto, do PPGEL, mas ele também teria feito a mesma coisa se não fosse o coordenador do PPGEL, e que foi muito bem tratado sobre as festas que foram feitas lá. O professor Suleni me informava em tempo real, e fica atento, que de repente a gente pode precisar puxar, porque mais querer voltar. Mas voltou. Né? Voltou. E vai outras vezes, né, desempenhar também o seu papel. Então, esse acordo, né, essa cooperação que está lá assinada, mas que funciona muito mais do que aquilo que está assinado, acordado. Porque é feito com muito compromisso pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com muito compromisso pela Universidade lá de Angola, coordenado pelo professor Lourenço. Os alunos que lá estão, assim como os nossos, têm muita vontade de aprender e precisam que a gente se esforce para que o nome da UFRN, o nome da nossa instituição, passe as fronteiras do Rio Grande do Norte. Né? Que a gente plante lá uma semente que seja tão fértil, que seja tão viçosa como o baobá que o professor Watson mostrou ali na foto. E a universidade precisa ser fértil. Precisa ser fértil em todas as áreas, em todos os recantos, em todas as suas atividades. Aqui é o local de plantarmos sementes, pensando de 100, 200 anos lá na frente. E mantermos aquelas árvores que já foram plantadas, que já cresceram, que têm história, que têm sabedoria associada no seu dia a dia. A universidade somos nós, somos a sociedade, e que tem que interagir de maneira positiva, sem esquecer a sua missão: formar recursos humanos qualificados, desenvolver ciência e tecnologia, desenvolver a região em que nós estamos, impactar efetivamente a nossa sociedade. E por sermos uma universidade, temos que fazer isso em todas as áreas de conhecimento que nós resolvemos ter. Nenhuma área é mais importante do que a outra. Como eu disse amanhã, nenhum nível de formação é mais importante do que o outro. Mas precisam se somar com características distintas para que sejamos universidade, porque a sociedade precisa que sejamos plural. Eu não vou necessitar falar o pluralismo, né? Eu fiquei com medo de pronunciar no início, que eu ia gaguejar, mas aí, se ele percebeu, eu já gaguejei antes para eu ficar sem vergonha e poder falar sem muito problema. Né? Então, parabéns, professora Suleni. Ela agora, viu, professor Lourenço, tem uma nova missão, que ela não sabe ainda, né? Mas depois eu falo, ainda hoje eu consigo falar com ela, para que a gente dê um passo adiante junto com
com Angola, para que a gente dê mais espaço na formação de recursos humanos, para que a gente possa aprender com vocês também nessa parceria. Muito obrigado, parabéns pelo evento, pelo momento que nós tivemos hoje aqui. Então, uma mesa, né, obrigada pela fala do professor Rubens, agradeço todos os presentes, a parte do Isabel, professores que receberam, parabenizo, né, por a força, a coragem da Eduarda, a Jennifer, né, porque fica aí à disposição nos bastidores, né, da organização de todo esse processo, o professor Lourenço, né, o professor pode atestar, né, do quanto a Jennifer tem sido importante, né, para a Angola, pode até falar sobre isso. E nós, assim, poderemos abrir, primeiramente, o professor Lourenço, se quiser fazer algum comentário, professor, sobre a mesa, um parecer, para deixar seu registro. Aí nós estamos retornamos a palavra a você, para que você possa fazer um parecer. Você quer? Bom, mais uma vez, obrigado então pela palavra. Isso em termos gerais, dizer que naturalmente tudo aqui aflorado é testemunho do que temos estado a desenvolver em parceria com a UFRN, sobretudo, e as outras, né? Mas com a UFRN, que aqui agora falamos na altura, dizermos que realmente foi uma semente que foi semeada em campo fértil, tem sido irrigada e os frutos estão a aparecer. É mesmo dizer que nós estamos bastante agradecidos por essa parceria e pronto, a professora Solemi sabe que a gente conversa e estamos bastante motivados em trabalhar consigo. E os outros colegas que agora também ligaram, a professora Orixson, foi um prazer tê-lo aqui conosco. A professora Isabel, que organizou, e a Dudu, a bolsista, que a dada altura também nos fez a lecionação daquele curso, que resolveu um dos problemas que a gente estaria a enfrentar no nosso curso. A professora Renata, o espelho que fez sobre a parceria Sul-Sul, que é isso que estamos estado a testemunhar e a fazer, e o guarda-chuva que nos deu aqui o proreitor de Marimbondo, e estamos bastante desconfortados com essa cooperação que temos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E as palavras são mesmo, por enquanto, de agradecimento, e se houver alguma questão, então, estaria disposto a respondê-lo. Obrigado. Obrigada, professor Lourenço. E agora nós abrimos, né, uma mesa redonda para o público. Alguém quer fazer as perguntas? Tem que vir aqui. Eu levo. Não, nenhuma pergunta. Só, eu acho que, para quem ouviu, né, os colegas professores falando, ele viu o quanto
universidade, a UFRN, tem contribuído com esse projeto, esse alimentar, e agora a gente convidou a professora Isabel também, com o curso de inglês, então o Agro também acaba se somando a esse projeto. Então, é mais para valorizar, parabenizar a nós, a UFRN, e que a gente continue. O professor Rubens já tem alguma coisa para o senhor fazer, então vamos ampliar, vamos dar mais visibilidade ao que a gente faz. Então, é só mais para parabenizar mesmo. Então, finalizando, né, essa mesa, uma alegria muito grande, né, de ver o meu colega Lourenço. Lourenço é uma pessoa muito amável, muito agradável. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no SUNG. E dizer que, Lourenço, nós nos comprometemos aqui, né, da UFRN, de continuar com as nossas parcerias, e também depois, no momento oportuno, marcarmos uma reunião que você pediu, né, para falar com o pró-reitor, para que essa parceria se estende a outras áreas do conhecimento. Nós podemos fazer uma reunião pelo Meet, para que o acordo é aberto para toda a universidade, né, e também, porque você pertence agora a um outro instituto, né, que é o ISP, então, possivelmente ainda esse ano. E ainda a questão, né, que nós ainda precisamos, falando aqui nessa mesa, juntamente com o pró-reitor, é que nós carecemos, né, professor Lourenço, de um repositório para que os nossos trabalhos não se percam, porque nós não temos repositórios das dissertações e das teses em Angola. Trabalhamos muito para que tenhamos esses resultados e as pesquisas ficam na biblioteca. Aí eu costumo dizer que nem as IAs, né, vão ler as pesquisas dos alunos. Pensar ainda nesse repositório mínimo de começar a colocar a partir desses resultados que nós estamos obtendo das dissertações e teses para que tenha acesso. Porque é só para resolver uma das questões que me chamou a atenção, que eu comecei a pesquisar sobre as interferências das línguas angolanas na língua portuguesa, e eu praticamente só encontrei pesquisas do Brasil e pesquisas de Portugal. Como se Angola não fizesse pesquisa, mas na verdade porque as pesquisas não estão disponibilizadas na rede, então é como se permanecesse a invisibilidade. Então, o nosso trabalho para ter continuidade e visibilidade, nós temos que colocar esse rede, que é um dos próximos projetos, estamos esperando passar esse, para a gente fazer reuniões, né, para dar continuidade nessa parceria. Eu acredito que isso que seja Sul-Sul, essa construção coletiva, que eu até comentei com o professor Rubens, da importância desse evento que parece tão pequeno, mas nós temos 124 alunos lá do outro lado do oceano, muito felizes porque se inscreveram, vão apresentar trabalhos, eles vão participar de mini-cursos como ministrante, como alunos, e há uma possibilidade hoje, porque nós temos a tecnologia, e a UFRN nos oferece todo esse condição, né, de estrutura para que nós possamos fazer esse trabalho. Finalizando essa mesa, dizendo que não assinou, né, a chamada vai assinar, e a próxima atividade, que horas da manhã? Às 14 horas. Agradeço a todos vocês e peço aos presentes que aqui estão ainda, para a gente fazer uma foto coletiva aqui com o nosso fotógrafo oficial. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Lourenço. Depois eu marco a reunião, tá bom?